você sabe fazer esta expressão? Parece muito número, muito sinal, parece muito difícil. Vem comigo que eu vou te explicar como fazer essa expressão de um jeito fácil e prático. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre as propriedades operatórias da potenciação. Para que a gente possa desenvolver essas propriedades, eu vou mostrar cada uma delas para que ao final a gente consiga resolver a expressão que foi colocada aqui. Vamos lá! A primeira propriedade operatória é a propriedade em que diz que nós temos uma multiplicação entre potências de bases iguais. Nesses casos, nós vamos manter a base, a nossa base igual é a base A, e vamos somar os expoentes. Então, eu teria na forma algébrica A elevado a N mais N. Agora, vamos pensar na parte numérica. A nossa base é 2, então as bases são iguais. Eu mantenho a base. Na multiplicação, eu vou somar os expoentes. 2 mais 3. Quando eu somo esse expoente, eu obtenho um expoente 5. E eu desenvolvo essa potência, multiplicando 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Se você quer uma explicação mais detalhada sobre as regras básicas de potenciação, acompanhe aqui em cima no nosso card. Vamos então para a nossa segunda propriedade. Agora nós vamos falar sobre a divisão de bases iguais. Quando tivermos uma divisão, observem bem o sinal, divisão, bases iguais, aqui a base é A, nós vamos manter a base e agora subtrair os expoentes. Qual uma forma de vocês lembrarem quando soma e quando subtrai? Na multiplicação, a tendência de quando nós multiplicamos um número é ele aumentar, associa-se com a soma. Na divisão, quando a gente realiza a divisão entre um numeral e um outro, a tendência desse numeral ele é diminuir, por isso subtrai. Então aí é uma forma de associar. Quando multiplica-se as bases, soma-se os expoentes. Quando divide as bases, subtrai os expoentes. Vamos para os nossos exemplos. Na divisão de 2 ao cubo por 2 ao quadrado, as bases são iguais. Vou manter a base e subtrair os expoentes. Mantive a base 2, 3 menos 2 é 1, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Olha o próximo caso. Divisão de bases iguais. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Nesta subtração de expoente, nós temos 2 menos 3. Resultado é menos 1. E é um expoente negativo. Nós já vimos esta regra de potenciação, que fala que toda vez que o expoente for negativo, nós temos que inverter a nossa fração. E com isso, nós vamos ter o resultado igual a meio. Mais um exemplo para vocês. 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a menos 3. Vou manter a base, porque se trata de uma divisão de bases iguais, e vou subtrair os expoentes. Então, o primeiro expoente é 2, subtraio o segundo expoente, que é menos 3. Aqui vale ficar bem atento em relação à regra de sinais. Este primeiro menos que eu coloquei aqui é por conta desta divisão que nós temos, por ser uma divisão de bases iguais. Este segundo sinal de menos que eu coloquei aqui é porque o nosso segundo expoente é um expoente negativo. Então, eu vou manter a base, vou copiar só o primeiro expoente e vou fazer a regra de sinais. Menos com menos vira mais. Então, eu vou ter 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Quando acontece uma potência da potência, ou seja, uma base elevada a um expoente, elevada a um outro expoente, como nós temos aqui. Nesses casos, nós vamos manter a base e iremos realizar uma multiplicação entre os expoentes. Então, eu faço N
vezes m. Olhem no nosso exemplo. Vou manter a base 2 e vou multiplicar o 2 pelo 3. Com isso, nós teremos 2 vezes 3 é 6, e vale a regra básica da potência 2 elevado à sexta, 64. Nosso próximo exemplo, 3 elevado a menos 2 elevado a 2. Lembrando que 2 também pode ser chamado de quadrado quando está no expoente. Vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. Mantive a base 3, na multiplicação menos com mais dá menos, 2 vezes 2 é 4, expoente negativo. Vale a regra lá das potências básicas, inverte a fração, o 1 vai para cima, o 3 vem para baixo, e com isso o expoente que era negativo, ele se torna positivo. Mantenho o 1 e desenvolvo o 3 elevado à quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Agora, com todas essas propriedades na ponta da língua, nós vamos voltar no nosso desafio. Então, vem comigo agora para o nosso desafio. Vamos começar primeiro resolvendo o que está dentro dos parênteses. Nós temos dentro do primeiro parênteses uma divisão de bases iguais. Mantenho a base, subtraio os expoentes. Aqui, lembrando, quando o expoente não aparece é porque ele vale 1. Então, 3 menos 1, expoente 2. Menos. No segundo parênteses, uma multiplicação de bases iguais. Vou manter a base e vou somar os expoentes. Quando ele não aparece, ele vale 1. Então, 1 mais 2, expoente 3. Dividido. Potência da potência. Vou manter a base e multiplicar os expoentes. Menos com menos é mais, 2 vezes 1 é 2. Agora, nós vamos ter aqui várias potências em que a operação entre elas é uma subtração e uma divisão. Na prioridade, primeiro nós vamos resolver a divisão. Então, eu mantenho o 3 ao quadrado. Divisão de bases iguais, mantenho a base, subtraio os expoentes. 3 menos 2 é 1. 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 1 é 3. E 9 menos 3 é igual a 6. Espero que tenham compreendido o conteúdo, que tenham gostado da aula. Não esqueçam, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e não esqueça de deixar o joinha na nossa videoaula.